Paz do Senhor, igreja. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, tudo que foi feito até aqui, Senhor, foi para preparar para esta hora, para este momento. Já conseguimos ouvir a Tua voz, Senhor, através do louvor, através das palavras que foram liberadas aqui para a Tua igreja. Mas chega essa hora, Senhor, que nós temos como a hora mais importante do culto, Senhor. É a hora que nós paramos para ouvir a Sua voz. Então, em nome poderoso de Jesus, usa o Teu Filho, como o Senhor tem feito, ó Deus, que a palavra venha, aquela palavra que nós precisamos para a gente seguir, prosseguir, fazer aquilo que o Senhor nos confiou, ó Pai. Em nome de Jesus, eu já repreendo toda ação de Satanás que possa querer roubar a palavra, atrapalhar este momento que vem interromper de ouvir a Sua voz, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém. Bom, paz do Senhor, igreja, podeis assentar. Estou muito feliz de estar aqui esta tarde. Já tinha um tempo, que eu não vinha. Trabalho focando, trabalho pegado. Mas agora que a gente está Cristo em casa, aí sobrou esse tempinho e está dando para vir aqui, né? Então, glória a Deus por isso. Segunda da vitória. Eu acredito que você veio aqui em busca de vitória, em busca de uma resposta. Eu tenho certeza que Deus ele vai te dar a resposta que você precisa, aquilo que você está buscando, em nome de Jesus. Já foi falado aqui algumas coisas, já foi liberado algumas palavras aqui. Eu estava ali atrás só refletindo e meditando sobre o que as irmãs estavam dizendo. Vai ao encontro daquilo que nós vamos falar nessa noite. Então, você fique bem atento àquilo que Deus vai falar com você, você fique bem atento ao que Deus quer comunicar à sua vida, ao seu espírito, porque Ele tem resposta para você nessa noite, Ele tem resposta para aquilo que você necessita. E dentro do que nós vamos falar hoje, queria que você refletisse sobre aquilo que Deus já deu para você, aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Aqui todos são cristãos, todos que eu conheço aqui são cristãos, servem ao Senhor. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui já teve a liberação da graça do Senhor, da unção de Deus para a sua vida. Mas eu sei que às vezes as situações acontecem e essas situações às vezes vêm para testar a nossa fé, para ver até onde vai a nossa fé. O que nós vamos fazer acerca da situação que nos aconteceu. Eu posso falar isso com toda consciência tranquila, porque eu já vivi diversos tipos de situações. Agora estou vivendo uma nova situação, onde a semana passada eu fui desligado da empresa que eu estava, e eu estava num momento na minha vida profissional que eu estava achando assim, estou bem, estou legal, estou caminhando, estou aprendendo coisas boas, querendo ou não, eu estou aqui como uma referência na empresa e tal, muitas pessoas procurando, e a gente vai sentindo assim, poxa, estou legal, estou no auge, é daqui para coisas melhores, para coisas maiores. Só que aí vem aquele dia em que você não está esperando. Vem aquele dia de um comunicado que você não está esperando. Uma notícia que você não está esperando que fosse acontecer da maneira que foi. Talvez você esteja aqui nessa noite e essa semana, a semana que passou, talvez você teve uma notícia de um diagnóstico de uma enfermidade. Ou talvez você teve a notícia de um ente querido que faleceu. Ou, assim como eu, você teve a notícia da perda de um emprego.
E o que nós fazemos numa situação como essa, porque a nossa reação à notícia ruim, ao tempo mau, é que vai determinar o tamanho da nossa fé em Deus, o tamanho da nossa confiança no Senhor. É a resposta que nós vamos dar à situação é que vai dizer se nós realmente confiamos no que Deus nos chamou para fazer, no que Deus nos chamou para ser. Já tive situações de enfermidade na minha família que tivemos que passar. Você já conhece a história do Benjamin. Já tive situações de pessoas muito queridas que partiram, que faleceram sem eu esperar. Nós estarmos ali, receber a notícia. Estou passando agora uma situação, além dessa do desemprego, em que dois familiares meus, uma da parte do meu pai, outra da parte da minha mãe, que estão com uma situação de enfermidade grave, mas ninguém na família, elas duas não querem que ninguém saiba. Os únicos que sabem sou eu e a minha mãe. A gente tem que estar ali sempre pronto para uma palavra, para estar acompanhando, para estar junto. Mas qual a resposta diante da situação? A diaconisa Damiana falou aqui, Salmo 105, elevo os meus olhos para os montes, onde me vem o meu socorro. Quando nós estamos diante de uma situação difícil, quando nós estamos diante de um quadro difícil, para onde nós estamos olhando para buscar ajuda? Para qual rede social nós estamos olhando, buscando direção? Porque hoje em dia a moda é você ir nas redes sociais, postar a situação que você está passando, falar daquilo que você está vivendo, buscando orientação, buscando ajuda de rede social. Eu falei na semana passada, na quinta-feira passada aqui, sobre as inteligências artificiais que existem por aí. Minha mãe, agora os pais estavam lá comigo, ela falou, Tiago, está acontecendo um negócio no celular, de vez em quando aparece aqui algo, eu tenho um monte de informação, mas eu não pedi nada. Aí eu fui olhar, era a inteligência artificial do celular. Se você toca num botão lá dela, se você estiver falando qualquer assunto, a inteligência artificial vai pegar aquela palavra que você falou e vai trazer uma relação de situações acerca daquela palavra, orientações acerca daquela palavra que você está falando, que a inteligência artificial. Eu comentei que eu, uma certa vez, me mandou uma mensagem da tarde e da noite falando: você pode me explicar isso daqui? Eu estava conversando, olha, eu estava conversando com a inteligência. Fui só ouvindo. Olha, ele falando lá e eu fui feliz. Então, muitas pessoas hoje estão buscando respostas de recursos de inteligência artificial, está buscando respostas de rede social, Instagram, Facebook, Twitter. As pessoas não estão mais, todas, né? Algumas pessoas não estão indo em busca da palavra do Senhor. Estão indo em busca da orientação da palavra de Deus. O salmista, capítulo 1, ele diz: bem-aventurado ou feliz é o homem que não busca, não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de noite. Ou seja, todo homem, toda mulher que é feliz, que é bem-aventurado, ela não vai buscar conselho em rede social,
ela não vai buscar conselho em inteligência artificial, ela não vai buscar conselho de pessoas que não têm intimidade com a palavra, ela vai buscar conselho na palavra de Deus de dia e de noite. Independente da situação que você está vivendo, resposta que você está procurando está na palavra de Deus. E aí talvez você me questione, mas pastor Tiago, como eu vou saber se Deus realmente deu isso? Esse conhecimento, essa sabedoria da palavra, como que eu vou saber? Eu vou explicar para você. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Tá? Né? Pode ser. Ai, glória a Deus. Verão, tá chegando. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 10. Você pode acompanhar aqui no telão, eu vou ler aqui na minha versão. Diz assim: E quando os apóstolos retornaram, contaram-lhe tudo o que eles haviam feito. E tomando-os, retirou-se à parte para um lugar deserto, pertencente a uma cidade chamada Betsaida. E as pessoas, sabendo isto, seguiram-no. E ele as recebeu, e falando-lhes do reino de Deus, e curava-os que necessitavam de cura. E quando o dia começou a declinar, vindo os 12, disseram-lhe: Manda a multidão embora, para que indo às aldeias e nas regiões ao redor se hospedem e consigam mantimento, porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas ele disse-lhes: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Nós não temos senão 5 pães e 2 peixes, exceto se nós formos comprar comida para todo este povo, porque eles eram cerca de 5.000 homens. E ele disse aos seus discípulos: Fazei-os assentar em grupos de 50. E assim eles fizeram, fazendo-os assentar a todos. Então ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, ele abençoou e partiu, e deu-os aos seus discípulos para os colocarem diante da multidão. E todos comeram e se fartaram, e foram tomados 12 cestos dos pedaços que sobraram. Eu quis ler esses textos aqui para a gente poder entender o contexto deles. Que a gente iniciou no versículo 10, que os apóstolos retornaram. Mas retornaram de onde? Se você for ler a partir do versículo 1 do capítulo 9 de Lucas, nós lemos aqui, você vai ver que Jesus, pegou os 12 discípulos, 12 mais próximos dele, 12 apóstolos, falaram com eles: olha, sai vocês pelo caminho e anunciem o evangelho, anunciem a palavra. Mas Jesus, ele não enviou os discípulos dessa forma. Se você for ler comigo aí o versículo 1 de Lucas 9, está dizendo assim: Então ele, chamando os seus 12 discípulos, lhes deu poder e autoridade. A palavra de Deus garante, a palavra de Deus nos diz, Jesus, nos deu autoridade e poder. Autoridade e poder. Mas eu não sou pastor, eu não sou diaconisa, eu não sou missionária. Não importa, Jesus deu a você autoridade e poder. Se você é um discípulo de Jesus, se você é servo do Senhor, se você um dia entregou a sua vida a Jesus, Jesus te deu autoridade e poder.
para fazer tudo aquilo que você precisa fazer. Os discípulos saíram pelos caminhos, foram pregando o evangelho e foram curando, salvando pessoas, batizando, até que chega o momento em que eles retornam dessa primeira viagem missionária deles. E vai chegar um outro momento que eles terão uma segunda viagem missionária, a gente pode dizer. Eles foram para a sua primeira viagem missionária, unidos de poder e autoridade. Deus deu a eles poder e autoridade para expulsar demônios. Deus deu a ele poder e autoridade para curar enfermos, para libertar cativos. É esse mesmo poder que Jesus deu a cada um de nós. É essa autoridade que está aqui na segunda-feira da vitória. É esse poder e essa autoridade que está aqui nessa noite para te curar, para te libertar, para te tirar dos vícios, de tudo aquilo que você precisa. É essa autoridade, é esse poder que está aqui nessa noite. Eles retornam dessa primeira viagem missionária deles. E assim como um filho chega da escola todo empolgado porque aprendeu algo novo, chega querendo contar tudo que aprendeu, os discípulos chegam diante de Jesus, eles começam a contar tudo que eles haviam feito, tudo que eles haviam visto naquele período que eles estavam fora, distante de Jesus. Eles começam a contar ali, eu gosto de imaginar a conversa, eu gosto de imaginar todo o contexto. Eu imagino ali com Jesus. Poxa, Jesus, eu fui em tal, Pedro falando, poxa, eu fui em tal lugar, tinha uma pessoa lá que estava endemoniada, eu impus as mãos sobre ela, ela foi liberta, foi uma bênção. Aí João chega e fala com ele, Jesus, eu estava caminhando na cidade, tinha uma pessoa lá enferma, eu impus as mãos sobre ela, aquela pessoa ficou curada. Eu imagino os discípulos contando esse tipo de situação que eles viveram. Jesus está ali ouvindo, animado, empolgado com eles. E Jesus fala, diz, vamos para um lugar à parte. Eu tenho algo a mais para ensinar a você. Eu tenho algo a mais para a gente poder conversar e eu poder ensinar a você. Jesus, quando chama eles para um lugar à parte, toda a ação de Jesus é sempre. Jesus ele é intencional. Ele nunca vai nos chamar para algo simplesmente. Ele nunca vai nos dar uma orientação, uma direção simplesmente para. Ele sempre tem uma intenção por trás daquilo que ele está comunicando a nós. Então ele chama os seus discípulos e fala, olha, vamos para um lugar à parte. E aí a palavra é bem clara quando diz que Jesus leva eles para um lugar deserto. Deserto próximo à cidade de Betsaida. Aí talvez você esteja pensando aí, fica até meio confuso, assim como eu também às vezes. Poxa, Senhor, eu estou no teu caminho, estou caminhando com o Senhor, estou pregando a tua palavra. Eu saí, enfermos foram curados através de mim, demônios foram expulsos através das minhas mãos, da minha oração. E o Senhor agora está me levando para o deserto. O Senhor está me levando para um lugar deserto, sem nada, sem mantimento. A cidade mais próxima, o vilarejo mais próximo, aproximadamente 9 quilômetros da onde eles estavam. 9 quilômetros, parece que é uma distância considerável. Eu gosto de correr, eu voltei a correr. Lá em casa tá bom? Eu voltei a correr. Eu estou conseguindo correr agora 9 quilômetros. Eu estou correndo pela pista, então estou aqui da Costa Lima, entro na rua Mauá, ali em São Bernardo, vou até o Valão lá no Babi,
pego o sentido Roncalli, pego aquela reta que parece que não acaba. Quanto mais eu corro, mais distante aquela ponte da Maria ali. Ali é uma reta, eu olho, vejo, parece que não acaba. Vou correndo, pego o Roncalli e desço a 9 km. Eu faço em aproximadamente 1h10, por aí. Mas eu quis falar isso para vocês terem uma ideia da distância. Onde Jesus estava levando os discípulos para a cidade mais próxima, aproximadamente 8 a 9 km. Eles estavam indo literalmente para um lugar deserto. Sem nada à sua volta. Mas Jesus tinha uma intenção de operar um milagre grandioso na vida daqueles discípulos. Porque eles chegaram todos, se sentindo. Não, eu curei enfermo, eu expulsei demônios. Mas Jesus está fazendo algo. Eu quero usar a vida de vocês para esse algo muito maior. Deus, ele sempre tem algo muito maior para vocês. Talvez Deus esteja tratando algo na sua vida, ou te libertou de algo, te salvou de algo, te curou, mas você está falando, caramba, Deus fez isso na minha vida. Ei, Deus está querendo fazer algo muito maior na sua vida e através da sua vida. Milagres extraordinários. É o que Deus quer fazer através da sua vida e da minha vida. Então Jesus vai para um lugar à parte, para um lugar deserto, pertencente à cidade de Betsaida. E as pessoas, sabendo disso, seguiram-no. Isso aqui é fenomenal. Eu gosto quando quando a palavra dá uma ênfase em algo. E quando a gente lê aqui essa palavra, seguiram-no, é porque a palavra, o texto está querendo dizer que as pessoas que estavam ali à volta, que a multidão que estava ali, além dos 12, estavam seguindo quem? Os 12 discípulos ou a Jesus? A Jesus. As pessoas estavam seguindo e não aos discípulos. As pessoas iam aonde Jesus estava e não aos discípulos. Os que vão à igreja não é por conta de Jesus, mas é por conta da pessoa que está lá. Eu estou indo lá na Igreja Batista Ministério da Fé porque eu gosto do pastor Júlio, porque eu simpatizo com o pastor Mauro. Porque a diaconisa Damiana, a diaconisa Socorro me convidaram. Eu vou lá porque eu acho legal lá, a igreja pertinho da minha casa. Existem pessoas que estão indo no lugar não porque Jesus está lá, mas por causa de pessoas. E aí talvez seja um dos motivos de nós não estarmos conseguindo alcançar o que nós queremos, porque a nossa fé está baseada em pessoas e não no Deus que usa as pessoas. As pessoas aqui no texto estavam indo seguindo Jesus. Elas sabiam que aonde Jesus estava poderia existir milagres, curas, milagres extraordinários. E elas estão aqui seguindo Jesus. Ele as recebeu. Jesus está aqui, meu irmão. E ele te recebe com todo o amor e carinho dele. E ele tem algo especial com você. Ele quer te usar. Ele quer te curar. Ele quer te salvar. Ele quer te libertar de vícios, de coisas que você nem imagina. Jesus está aqui nessa noite. E ele falava coisas do reino de Deus. Eu acho isso maravilhoso, porque isso aqui confirma o que está escrito lá em Atos capítulo 1, quando Jesus ressuscita e passa 40 dias aparecendo aos discípulos com provas incontestáveis de que era ele, falando acerca das coisas do reino dos céus. Quando eu ouço isso, quando eu leio sobre esses dois textos, eu imagino Jesus falando o que existia no reino dos céus, como era o reino dos céus. Então eu imagino Jesus falando, Damiana, olha, Damiana, lá no céu não tem enfermo,
lá no céu não tem coxo, lá no céu não tem cego, lá no céu não tem câncer, lá no céu não tem AIDS, lá no céu não tem depressão, lá no céu não tem ansiedade, lá no céu não tem câncer na mama, lá no céu, você talvez não esteja entendendo, Jesus está falando com você que não importa qual é o problema que você tenha, Ele está comunicando acerca do reino dos céus. E lá no céu não há choro, não há morte, não há dor, não há pranto. Jesus está falando acerca do reino de Deus, do reino dos céus. E curava os que necessitavam de cura. E quando o dia começou a declinar, começou a baixar, vindo os 12, disseram-lhe: manda a multidão embora, para que indo às aldeias e nas regiões ao redor se hospedem e consigam mantimento, porque aqui onde estamos é um lugar deserto. Os 12 discípulos estão ali caminhando com Jesus, estão cheios de poder e autoridade, mas eles não entenderam o que Jesus estava querendo. Eu imagino os discípulos obreiros lá, os diáconos ali, comunicando: olha, está a reunião aqui na tarde, o sol já está raiando, já está aí à noite, vai ter muita gente. Eu imagino Pedro falando com o João, falando com o Tomé, falando com o João, precisa falar alguma coisa, precisa falar com o mestre. Ele está tão empolgado. Eu acho que ele perdeu. Quanto vem no curso, às vezes, aí eu fui 1h30, 2 horas, eu fico ali, sabe, falo, o pastor fala demais, está dando oportunidade para todos, está ali agoniado, que eu fui matado, está querendo ir embora. Diz que é servo do Senhor, está cheio de autoridade e poder, mas está reclamando que isso está demorando. Não está atento aos milagres que Jesus está fazendo. Aí, eles chegam até Jesus e falam: Jesus, está muito aí, falta 16 graus aqui de La Paulista, está longe, aquela caldo de anjo, está deserto, está mais longe, próximo é 9 quilômetros. Não temos nada aqui a não ser 5 quilômetros. É o discípulo querendo a Jesus. Jesus responde para eles. Jesus olha para eles. Eles falam para Jesus: nós não temos nada senão 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus vira para eles e fala: cadê? Jesus fala para eles: dai-lhes vós de comer. Dai-lhe vós de comer. Jesus está falando com eles: olha, eu não dei autoridade e poder para vocês. Dá vocês a eles de comer. Aí vem aqui, eu acredito que estavam esperando aquela resposta. Talvez eles não estavam esperando Jesus responder a eles daquela maneira. Porque eles, na mentalidade deles, eles estavam falando: pô, acho que a gente vai fazer uma coisa boa. Lembrar Jesus que a hora já foi embora. Já está escurecendo, Jesus. Pede às pessoas, a gente está muito distante, estamos em um lugar
deserto. Eu acho que eles imaginaram que Jesus ia falar assim, realmente, é verdade, vamos embora. Já está tarde. Mas Jesus vira para eles e fala, olha, dá vocês a eles de comer. Faz um milagre aí. Opera um milagre. Eu dei a vocês poder e autoridade. Faça um milagre. E aí eles questionam, eles debatem. Nós não temos nada senão 5 pães e 2 peixes. Exceto se nós formos comprar comida para todo este povo. Porque eles eram cerca de 5.000 homens. Na época não se comprava mulheres nem filhos. Então se você for multiplicar aí, fazer uma conta rápida, vai dar aproximadamente 12.000 pessoas. 10.000 a 12.000 para comer. Olhando naturalmente, a preocupação dos discípulos é até considerável. Como que nós vamos fazer para alimentar uma multidão toda dessa? Uma multidão como essa, não tem como, olhando naturalmente. Mas Jesus fala para eles, dá-lhe voz de comer. Eu dei a vocês poder e autoridade. Talvez alguém esteja aqui nessa noite, está com uma enfermidade, está com um problema grave, um problema sério, não sabe como resolver. Jesus está falando para alguém aqui, olha, eu te dei autoridade, eu te dei poder, então use essa autoridade, use esse poder, toca na enfermidade, impõe as mãos, ore por essa pessoa, clame pelo milagre. Jesus te deu autoridade e poder. Aí Jesus, eu imagino que eu olhando para ele, faz o seguinte, pede para o povo que fala para eles se assentarem em grupos. Então os discípulos foram lá, começaram a organizar. É uma grande chave. O segredo para você alcançar milagre, além de clamar, é obedecer. Jesus está dando uma direção para os discípulos aqui. Olha, já que vocês não sabem usar, já que vocês não querem usar a autoridade e o poder que eu dei a vocês, então faz o seguinte, pega essa multidão e coloca eles em grupos. Os discípulos obedeceram, foram uma direção. Jesus deu uma direção para eles, uma estratégia. Eles foram obedientes à estratégia e à direção que Deus estava dando. Jesus está falando com alguém aqui, olha, eu estou te dando uma direção já. Não é de agora que eu estou te dando uma direção, um direcionamento do que eu quero que você faça. Talvez você ainda não alcançou o milagre que você está buscando, porque você está querendo dar um jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro. Você está querendo ajudar a Jesus a cuidar do seu problema, sendo que você orou entregando o seu problema a Jesus. Você não está seguindo a direção que Ele te deu. Os discípulos deram as orientações a todo o povo. O povo se assentou em grupos diferentes. Então Jesus pega aqueles 5 pães, pega aqueles 2 peixinhos. Jesus ele faz uma oração de agradecimento. Jesus ele não ora pedindo por mais pães e mais peixes. Jesus não ora pedindo para que Deus aumente a proporção. Não, Jesus ele ora agradecendo por aquilo que ele já tem. Talvez você esteja aqui nessa noite, Deus já te deu uma direção, Deus já te deu poder, Deus já te deu autoridade, Deus já te direcionou para aquilo que ele tem para a sua vida. Só que você está esperto, Deus está falando. E ao invés de você agradecer a Deus pelo que você já tem nas suas mãos,
Você está pedindo por mais. Senhor, eu quero mais disso. Ah, Senhor, eu preciso mais daquilo. Ah, Senhor, por favor, me manda mais isso. Ei, meu irmão, Jesus está te ensinando. Agradeça a Ele pelo que você já tem. E alcance o milagre, o favor de Deus na sua vida. Seja grato pelo que você já tem. Seja grato pelo que o Senhor já colocou nas suas mãos. Seja 5 pães e 2 peixes, ou seja apenas 5 pães, ou seja apenas 2 peixes, não importa. Pode ser apenas uma botija de azeite e um pouco de farinha na panela. Não importa a quantidade que você tem. O que importa é nós sermos gratos àquilo que nós já temos. Porque Deus ele quer usar aquilo que nós temos, por mais que seja pouco, para operar o milagre. Eu tenho tão pouco, Senhor, mas é nesse pouco que o Senhor vai te engrandecer, é nesse pouco que o Senhor vai fazer o milagre, é com esse pouco que Deus vai fazer o extraordinário na sua vida. Ah, Senhor, mas eu ainda estou cheio de vício, eu ainda fumo, eu ainda bebo, eu ainda tenho aqueles vícios na internet, eu não consigo me livrar ainda. Ei, Jesus não está te pedindo para você vir transformado, não, porque Ele quer te transformar. Não importa a forma como você está, não importa o pecado que você cometeu, não importa o que você fez. Jesus quer você do jeito que você está, com o pouco que você tem, para Ele te transformar e operar um milagre extraordinário. Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, olha para os céus, Ele abençoa, parte, deu aos discípulos para colocarem diante da multidão. E todos comeram e se fartaram e foram tomados 12 cestos de pães e 5 pães e 2 peixes. Se transformaram num milagre extraordinário para alimentar aproximadamente 10 mil pessoas. É 10 mil pessoas. Vocês têm noção do que é 10 mil pessoas? É muita gente. Mas Deus não estava preocupado, Jesus não estava preocupado com a quantidade de alimento. Jesus, ele era grato a Deus por aquilo que ele já tinha. Foram levados para o deserto, não para sofrer, não para passar necessidade, mas para entender e acreditar que até no deserto tem provisão. Não importa o deserto que você esteja passando, não importa qual a falta que você esteja vivendo, não importa qual a perda que você teve, não importa qual a notícia ruim que você teve nessa semana, Jesus está aqui, Jesus está diante de você, dizendo, olha, não olhe para a dificuldade, não olhe para a falta, não olhe para o deserto, não olhe para a enfermidade, eu estou aqui, olhe para mim, seja grato, porque eu quero operar um milagre, eu quero fazer milagres extraordinários em você, eu quero fazer milagres extraordinários através da sua vida, eu quero curar pessoas através da sua vida. Então, em nome de Jesus, busque a Deus, busque a Jesus, Ele está aqui nessa noite, Ele quer te usar, Ele quer te encher de autoridade, Ele quer te encher de poder, para que você possa impor as suas mãos e alcançar o milagre que você esteja buscando. Coloque de pé, eu quero orar por você. Não sei qual a dificuldade que você esteja vivendo. Não sei da minha. Por mais que a porta tenha se fechado há pouco, eu não estou preocupado, eu estou com o coração super.
É nesses momentos que nós colocamos a nossa fé em ação. A nossa fé, ela não é baseada pelo sentimento. Ela é baseada por aquilo que a gente sabe, por aquilo que a gente conhece, por aquilo que a gente tem convicção, por aquilo que a gente acredita. A fé, ela é baseada por aquilo que eu sei que existe, não por um sentimento. Jó, quando teve toda aquela perda, Jó, ele não falou, eu sinto que o meu Redentor vive. Jó, ele falou, eu sei que o meu Redentor vive. Eu perdi meus filhos, eu perdi meus bens, eu perdi tudo. Mas mesmo diante de todas as perdas, eu sei que o meu Redentor vive. Não importa o que você esteja passando nessa noite. A sua fé, a sua vida não é baseada pelo que você sente, mas é baseada pelo que você sabe, é baseada pelo aquilo que você acredita, por aquilo que você tem fé. E qual é a sua fé nessa noite? Qual o tamanho da sua fé nessa noite? Qual o tamanho do Deus que você sabe, que você acredita? Quero te convidar, você vir aqui à frente, eu não sei se é para vir, mas vem aqui na frente. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar por quem está em busca de milagre, por quem está em busca de transformação.